A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nesse vídeo, vamos contar a história de Jó, um homem com uma fé inabalável e muita paciência, tanto que até existe a expressão paciência de Jó. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar histórias bíblicas e orações. Jó era filho de Zerá e neto de Esaú. Ele morava em Uz e era um homem muito bom e reto, temente a Deus. Não fazia nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 cabeças de ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. E também tinha muitos escravos. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos faziam muitas festas e banquetes, e sempre eles se reuniam todos na casa de um deles. Jó acordava sempre de madrugada e oferecia sacrifício por cada um de seus filhos para purificá-los. Jó fazia isso sempre porque pensava que alguns de seus filhos poderiam ter pecado e ofendido a Deus em pensamento. Teve um dia que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles também veio Satanás. Então o Senhor Deus perguntou: "De onde vem vindo?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta na terra, passeando por aqui e por ali." E Deus perguntou novamente: "Então você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há um homem tão bom e tão honesto quanto ele. Jó é fiel a mim e não faz nada que seja errado." Então Satanás respondeu: "Será que não é por interesse que Jó teme você, já que não deixa que nenhum mal aconteça a ele e sua família, e tudo que ele tem e faz você abençoa? E no país inteiro é o homem que mais tem bens. Mas, se tirares tudo que ele tem, verás que te maldiçoará sem nenhum respeito." E assim, o Senhor Deus disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com tudo que o Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele." E assim, Satanás saiu da presença do Senhor Deus. Um dia, estavam seus filhos num banquete na casa do filho mais velho. Chegou à casa de Jó um de seus empregados que disse: "Eu estava arando terras com os bois e as jumentas estavam pastando por perto. E de repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo, e matou com espada os empregados, e só eu escapei para trazer essa notícia." Enquanto esse estava falando, chegou outro empregado, que disse: "Os raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores, e só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia." E quando esse ainda estava saindo, chegou um terceiro que disse: "3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos e mataram à espada todos os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia." E quando esse ainda estava falando, chegou mais um empregado que disse a Jó: "Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa de seu filho mais velho, e de repente, do deserto veio um vento muito forte e derrubou a casa em cima deles, e todos morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia." Então, com muita tristeza, Jó se levantou, rasgou suas vestes e raspou sua cabeça. Depois ajoelhou-se, encontrou o rosto no chão e adorou a Deus, dizendo assim: "Saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu também morrerei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja Deus nosso Senhor." E assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou e não culpou a Deus por nada. Chegou um dia que de novo os servidores celestiais vieram se apresentar perante ao Senhor Deus, e Satanás estava também no meio deles. E Deus perguntou: "De onde você vem?" E Satanás respondeu: "Eu estava dando uma volta pela terra, e passeando por aqui e por ali." E o Senhor Deus disse: "Você viu meu servo Jó? Não há outro homem tão bom e tão honesto quanto ele, e procura sempre não fazer nada que seja errado. Você havia me convencido de deixar prejudicar meu servo Jó, embora não houvesse motivo para isso, mas mesmo assim
ele continuou firme na fé como sempre. Então Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que vai acontecer. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que não lhe tirem a vida. Agora, se estenderem a mão e ferir o próprio corpo, verás como ele sem nenhum respeito te amaldiçoará. O Senhor Deus disse: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. E assim, Satanás saiu da presença do Senhor Deus e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó sentou-se no monte de cinzas e pegou um caco de telha para coçar as feridas. A mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra! Jó respondeu: você está dizendo uma grande blasfêmia. Nós recebemos de Deus as coisas boas. Por que não vamos receber também as ruins? Assim, apesar de tudo, mais uma vez, Jó não pecou e continuou com sua fé em Deus, e não falando uma só palavra contra o Senhor. Jó tinha 3 amigos: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, que souberam de tudo o que havia acontecido com Jó e sua família, e combinaram de fazer uma visita. Como ele estava triste, vieram para consolá-lo. De longe, não reconheceram Jó, mas depois, quando o viram, começaram a chorar e gritar, e rasgaram suas vestes. E também jogaram pó para o alto, e sentaram-se ao lado dele. De acordo com a tradição judaica, a visita só pode falar quando o anfitrião começar a dizer algo. No entanto, Jó ficou calado e não dizia nada. Passaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, mas os amigos presenciaram todo o sofrimento de Jó. E então quebraram o silêncio e começaram a acusar o amigo que Deus não apoia os malfeitores e que preserva os justos, e Jó deveria se arrepender de seus pecados. Acusou Jó de ser orgulhoso, ganancioso, injusto e muito mau, e que Jó deveria ter feito algo muito grave para merecer tanto castigo. Por pecar tanto, é natural que sofra as consequências de suas escolhas. Então, era para se arrepender de tudo que havia feito de errado. Jó estava oprimido e aflito, e precisava ser animado e fortalecido. Porém, seus 3 amigos não disseram nada para consolá-lo. Pelo contrário, fizeram acusações que deixaram Jó ainda mais angustiado, e que acaba acusando seus amigos por falta de compaixão e misericórdia. E Jó começou a amaldiçoar o dia em que nasceu, dizendo: pereça o dia de meu nascimento, e a noite que se disse, foi concebido o menino, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminais com trevas e sombra da morte. Habite sobre eles nuvens negras. De dia, o espante e o aterrorize. Apodere-se daquela noite densas de trevas, e não seja incluído sobre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e dela não se ouça brados de alegria. Amaldiçoai aquele dia os que amaldiçoam os dias que são capazes de atiçar o Leviatã, e que escureça as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno. Para evitar que eu contemplasse os males, por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre materno? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem? Agora eu poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que tenham ouros e enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como bebês que nunca viram a luz do dia? Ali, os ímpios já não se ajeitam. Ali,
Os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam de sossego. Já não ouve mais os gritos dos feitores escravos. Os simples e os poderosos ali estão livres do seu Senhor. Porque se dá luz aos infelizes e vida aos e almas amarguradas, aos que anseiam pela morte que não vem e que a procura mais que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá a vida a quem Deus fechou as saídas? Por que me vêm suspiros ao invés de comida? Meu gemido transborda como água. O que eu temia caiu sobre mim. O que eu receava me aconteceu, e não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó implorava a Deus, pedindo algum tipo de alívio, nem que para isso fosse a morte. Ele questionava a Deus sobre as coisas que ocorriam com ele. Porém, não podemos esquecer que questionar não é pecado. Mesmo assim, Jó se concentrou na esperança da ressurreição e continuou fiel a Deus. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou rico e próspero novamente e deu tudo em dobro ao que ele tinha antes. Agora ele tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve mais 7 filhos e 3 filhas. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram conversar com ele em sua casa e o consolaram, sendo que cada um deu para ele uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a Jó até o final de sua vida. Jó morreu velho e farto de dias, vivendo por 140 anos. Espero que tenham gostado dessa história bíblica. Então, eu peço para que deem um like e compartilhe com todos que você ama. Até logo e fiquem com Deus!